noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Uma alegria recebê-lo naquele que é, sem dúvida nenhuma, o melhor debate teológico da televisão brasileira. Seja muito bem-vindo, um privilégio dividir esse momento com você que acompanha o programa, que gosta do programa e, principalmente, que participa da construção, né? Interagindo, compartilhando, participando, dando a sua opinião, a sua visão, colocando, né, na verdade, as suas opiniões diante, inclusive, da opinião dos nossos convidados, né? A gente percebe muito lá nos comentários da nossa postagem, não, o pastor falou isso, o pastor disse aquilo, é assim, então... Fique à vontade, você faz parte dessa construção. Antes de apresentar os convidados e o tema, já vou colocar aqui rapidinho meu perfil lá no Instagram. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, @zeca_pereira. E também vou deixar aqui as redes sociais do Vejam Só. Você nos encontra no Facebook, no Instagram, por programa Vejam Só. E lá você tem toda a comunicação com o programa e a nossa produção, tá bom? Então você vai ficar sabendo dos temas, os convidados, vai ter acesso aos convidados, vai poder comentar, vai poder responder as nossas enquetes, mandar sua foto. É por lá que você tem toda a interação. E a gente tem também o nosso canal no YouTube, programa Vejam Só. Vai lá, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade aí também. Lá no YouTube você tem acesso aos programas, tá bom? Para poder rever, ver, compartilhar e tudo mais. Além de poder assistir os programas ao vivo também. Nós transmitimos ao vivo as nossas gravações, tá bom? Então, se inscreva e ative as notificações. Aí, sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe uma mensagem e consegue nos acompanhar, tá bom? Esse é um benefício para quem faz parte dessa comunidade lá no YouTube, tá certo? Além disso, quero reforçar aqui com você as plataformas de áudio, porque o Vejam Só também está nas plataformas de áudio. E esse é um grande facilitador, porque você põe lá no seu fone, bota para tocar e vai ouvindo o Vejam Só como se fosse um formato podcast. Então, escolha a plataforma de áudio, em todas elas o Vejam Só está presente, é só você pesquisar lá e pode ouvir e curtir também a nossa programação. O pessoal estava cobrando, hoje precisa atualizar. Essa semana a gente colocou bastante conteúdo lá para você, então vai lá, que tem muita coisa para você acompanhar também, tá bom? Inclusive, quero agradecer demais o pessoal que nos acompanha por lá, que a gente tem um retorno muito grande lá nas plataformas de áudio, tá certo? Bom, feita aí a nossa propaganda, deixa eu apresentar os meus convidados. Na sequência, nós vamos colocar o tema e é um daqueles debates clássicos aqui do Vejam Só e tenho certeza mais uma oportunidade para você aprender. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o reverendo Antônio José Oliveira. Ele que é um amigo, um parceiro do programa, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Antônio, obrigado novamente por aceitar o nosso convite, meu irmão. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz. Boa noite, Zeca. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estarmos aqui no programa para podermos aprender e, ao mesmo tempo, colocar a nossa posição, né, daquilo que o tema exige. Obrigado, viu, Zeca? Deus abençoe, viu? A alegria é nossa, meu irmão, pelo carinho. A Angélica tem como um apoiador fiel nas horas de dificuldade. Sempre que aperta, o reverendo Antônio é procurado pela nossa produção e é um amigo de verdade. Gentilmente muito obrigado. Atende os nossos convites, dentro das limitações, é claro, e a gente fica muito feliz em poder aprender com o irmão também, tá, reverendo? Para a gente começar, eu vou pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Pois não. Atualmente, nós estamos plantando uma igreja ali no bairro da Vila Guilherme, né? Na verdade, é o subdistrito da Vila Guilherme, chamado Vila Paiva. E nós estamos lá, na Rua Maria Cândida, 196, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. E durante a semana, nós temos o trabalho social, que é a evangelização através do treinamento das artes marciais, do Muay Thai. Nós temos ali o professor, que é membro da nossa comunidade, e nós oferecemos ali o treinamento de Muay Thai totalmente gratuito, tendo como objetivo e estratégia nós pregarmos o evangelho para as pessoas que estão se achegando por causa do Muay Thai. Sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade da igreja se vincular ali com a comunidade também, oferecendo esse tipo de serviço, que a gente sempre fala aqui é uma bênção. Agora, o pastor não treina não, né? O pastor, por enquanto, não. Então tá bom, é melhor, né? Os membros agradecem.
Se o pastor for bom no Muay Thai, fica difícil. Então tá bom, boa. A minha coisa é bem leve. Já passei da idade. Boa, boa. Meus irmãos, os contatos da igreja já apareceram aí para você, então você pode acessá-los, tá bom? Que eles vão ficar salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram. Você pode, inclusive, apoiar esse trabalho, tá bom? Em algumas oportunidades, o reverendo Antônio já citou aqui as necessidades, as demandas, né, que esse tipo de trabalho totalmente social exigem. E se você quiser, você pode ser um parceiro, é só mandar mensagem por lá, perguntar como e, obviamente, conhecer um pouquinho melhor do ministério da igreja também ali. E eu sempre comento isso, eu falo que aqui no Vejam Só a gente tem o privilégio de acompanhar o nascimento e o crescimento dessa comunidade. Amém. E tem sido bem isso. Espero que, de alguma maneira, o programa contribua com certeza, com esse ministério também. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo carinho. Seja sempre muito bem-vindo. Bom, e nós temos também a alegria de receber aqui nos nossos estúdios ele que, apesar da distância, também se tornou um amigo do Vejam Só, um parceiro, sempre gentilmente contribui aqui com o programa. O professor Leonardo Andrade, do Instituto Teológico Logos, o ITEL, lá do Espírito Santo. E eu sei que o irmão tem aberto outras portas também. Fico muito feliz que o Vejam Só te proporcionou, meu irmão, essa oportunidade, porque, de fato, é um irmão capacitado intelectualmente. Nós vamos mostrar aqui um pouquinho da produção dele também. E eu fico muito feliz aí do mundo da teologia poder aproveitar também o muito que Deus tem dispensado na sua vida. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Boa noite, reverendo. O Antônio conheci ali nos bastidores, uma pessoa excelente. E é um prazer estar aqui no Vejam Só. Eu estava lembrando, algum tempo atrás, de quantas vezes eu assisti o Vejam Só. Apesar de nós, eu ter vindo aqui já, acho que a 8ª vez, se eu não me engano, mesmo assim parece como é a primeira vez, a graciosidade, a recepção, tanto do Zeca como da Angélica, de toda a equipe aqui do Vejam Só, é maravilhoso. Estar em São Paulo, estar com vocês, é maravilhoso. A gente ficou muito feliz, professor, e também reconhecer que o irmão acabou abrindo portas, né? Depois da participação do irmão, tantos outros teólogos lá do Espírito Santo que também apareceram e vieram aqui, e em outros programas, né, que têm o mesmo formato. A gente fica muito feliz e que Deus continue te abençoando grandemente, meu irmão, nesse seu trabalho. Bom, para a gente começar, vou pedir primeiro para falar do Instituto, depois nós vamos falar da igreja também. Então, nós representamos o Instituto Teológico Logos, né, que é um instituto que atende na área de teologia, principalmente teologia e línguas semíticas, né? Seria hebraico, eu sou professor de hebraico, professor de grego, né? Professor de aramaico, o turoi, o suraite, surioi, o suriston, tá? E o Zé que vai até apresentar ali a nossa primeira gramática de aramaico siríaco, que estaremos lançando, né, no Brasil. E nós atendemos aí a todo o Brasil aí, se você quiser um curso na área de teologia, é só nos procurar que nós estaremos atentos para atender também. E a igreja que o irmão congrega lá, não? Nesse momento, eu quero mandar um abraço aqui a todos do Ministério Gilead, né? Seria o G duro, né? Então é Gilead. Então, Gilead, lá do meu pastor Geraldo Ferreira, que é o nosso pastor lá, presidente, tá? Nesse ensejo também, Zé, que se eu puder, claro, quero mandar um abraço para o meu irmão, tá? Meu irmão é caminhoneiro, meu irmão que me trouxe aqui. Nós viemos na boleia, né? No caminhão, e a todos os caminhoneiros continuistas. Não, também o sensacionista pode ser também. Aos meus 2 filhos, né? Leonardo Filho e Miguel Sebastião, que estão lá com certeza me assistindo. Aos meus amigos aqui que sempre me recepcionam, pastor Joaquim, naquele dia você falou, louco, meu, mas tem que falar. Pastor Joaquim, professor Fábio, professor Elmo, e ao meu querido amigo Ronaldo Lima, né, que você conhece, e a sua esposa Patrícia Lima, que quase quiseram que eu tomasse banho frio ontem, Zeca. Eu falei para eles que eu ia falar isso aqui no Vejam Só. Não é fácil, não. São Paulo tem dessas coisas. Bom, professor, vamos rapidinho falar dos materiais aqui. Eu vou começar com esses 2 que já estão disponíveis, não é isso? Vou pedir para o irmão comentar brevemente o que o nosso telespectador vai encontrar. Zeca, você está mostrando um material do CETEM, do pastor Jânio Marques, tá? Na qual ele trabalha com os nossos inscritos, né? Esse é um material de hermenêutica, mas tem toda a grade completa. Se você quiser fazer teologia no CETEM, é só procurar. E esse aqui já é do pastor Carlos,
Nós escrevemos algumas disciplinas, né, na área de línguas, eu também escrevi, que é grego e hebraico. E essa aqui, o material que eu trouxe, que eu achei que ficou lindo e maravilhoso, né, que é o material de geografia e arqueologia, que eu gosto muito de trabalhar. Está aí, pastor Carlos, do CETEC, lá da Bahia. Ó, esses daqui serão lançados, é isso? Serão lançados. Bom, vou começar com Primeira esse aqui mão. de Isaías. Por favor, o que o nosso telespectador vai encontrar? Então, esse livro de Isaías, tem 16 capítulos, né, com apêndice, e ele trata de Isaías num sentido mais devocional, porém tem muita coisa no original, tem muita coisa... As pessoas gostam muito, né, de original, hebraico, aramaico, até acadiano eu coloquei um pouco aí, entendeu? E se você quiser, ele atende por nome... Um tratado messiânico, Isaías, um tratado messiânico, interpretando as profecias messiânicas à luz da arqueologia, cultura e costume dos tempos bíblicos. Então, tem muita cultura também, conforme o livro que nós lançamos em 2023, né, Zé? Que foi um dos mais vendidos no Brasil, que é o Manual de Cultura, Costumes e Tradições. Endossado pelo professor Luiz Saião, que é uma autoridade endossado também, pelo Saião. E que você debateu aqui no Vejam Só com ele, rapaz. A apresentação do Brian Kibuka, só fera. Eu sou o menor aí dessa casa de Israel. Agora vamos aqui para essa obra aqui, Leonardo, que, bom, eu pelo menos não conheço nada parecido. Zeca, isso aí, realmente eu tenho que, com humildade, mas falar que essa obra é uma obra única no Brasil. É a primeira gramática de aramaico siríaco em língua portuguesa. Tá? E quando você compra, vamos supor, você quer estudar hebraico, você compra uma gramática e compra, vamos supor, a Stuttgartense, um livro que tem um Novo Testamento. Aí você tem que comprar 2 materiais. Essa aí é interessante, você tem a gramática e no final tem um Novo Testamento completo. Então, um material fantástico para você aprender de fato o aramaico na escrita acerto, tá? Nós estamos com um projeto aí de lançar uma obra em acadiano, mas também na escrita em estranguelo do próprio aramaico aí, dentro desse contexto. Bom, ficam aí as indicações, enquanto o professor Leonardo passava, né, o conteúdo aqui dos materiais, os contatos do professor também apareceram aí para você, e é por lá que você pode fazer as perguntas e tirar as dúvidas sobre os materiais. Então, eu quero adquirir, quando que vai lançar e tudo mais, manda uma mensagem para ele que ele vai te explicar direitinho para você ter acesso a essas obras aí também, que, sem dúvida nenhuma, são obras de referência também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje, e hoje nós vamos falar sobre, bom, o professor Leonardo já deu um rápido spoiler aqui, né? Sobre o continuismo e o cessacionismo. E a gente quer saber qual é a visão bíblica, qual é a visão correta, como aplicar, né, na igreja atual, dos dias de hoje, os dons espirituais, tá bom? A gente colocou ali algumas coisas, né? Profecia, línguas, cura, entre outros, como é que isso deve ser aplicado dentro da igreja, tá bom? Os meus convidados vão responder a nossa pergunta-tema, de maneira introdutória e colocando a visão que eles vão defender durante o programa. Aí depois eu vou pedir para a produção marcar um tempo, tá? 4 minutos para cada um, para a gente poder dividir bem o tempo, para todo mundo falar e ficar certinho. Então, na primeira fala livre, podem ficar à vontade para colocar a visão que vocês vão defender, depois a produção vai marcando. E aí é uma marcação só para a gente ter um controle mínimo, tá bom? Não precisa ficar preocupado, pegou meu tempo, tirou meu tempo, falou um pouquinho a mais, falou um pouco... Não, nós vamos controlando, mas é tudo com tranquilidade, sem... Aqui ninguém que está querendo pegar tempo de ninguém, deixar ninguém falar menos. O que a gente quer é que todo mundo fale e leve até você o conhecimento, tá bom? Então vamos lá, reverendo Antônio, vai ter o privilégio de iniciar o programa. Qual é a visão correta, qual é a visão bíblica sobre os dons espirituais para a igreja hoje? Bem, na verdade, se a gente olhar, existem pelo menos aí 3 grupos que interpretam a maneira como os dons são vistos na igreja. O primeiro grupo é o continuismo, aqueles que creem que os dons eles ainda acontecem da maneira como é descrito na Bíblia, acontecem na igreja contemporânea. O outro grupo, que são os cessacionistas, que creem que absolutamente de nenhuma forma os dons eles acontecem na igreja contemporânea e que tudo isso era para aquela época onde Deus ali estava formando a sua igreja já no primeiro século, né? E existe o terceiro grupo,
Qual é o terceiro grupo? O terceiro grupo é onde eu me encaixo. Dentro do cessacionismo, sendo que eu creio que Deus ele pode realizar a sua vontade no sentido de dons, distribuindo dons, realizando milagres, realizando curas, realizando uma série de coisas, aquilo que a Bíblia diz. Eu creio nisso, mas creio também que Deus faz da maneira como Ele quer e com quem Ele quer. Mas isso não necessariamente é a missão da igreja. A missão da igreja é pregar o Evangelho. E, na verdade, Paulo fala em 1 Coríntios 12 que os dons são dados para um fim proveitoso. Proveitoso da igreja. Então, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite, que estão nos assistindo, sobre a questão do Paulo falando em 1 Coríntios 12, 13 e 14 sobre a questão dos dons. Que, na verdade, Paulo está falando que os dons, eles servem para que a igreja ela funcione de maneira em que as pessoas utilizem os dons para um fim proveitoso. Então, é sobre isso que eu quero falar. Dentro daquela visão do terceiro grupo. Cessacionista, mas crendo que Deus pode fazer da maneira como Ele quer, quando Ele quer, com a pessoa que Ele quer, nos tempos de hoje. Sim. Okay? Seria uma diferença da igreja do primeiro século, onde os apóstolos tinham esses dons. Isso. E manifestavam para o fundamento, para a instituição deles. Exatamente. Mas tinham autoridade sobre os dons, vamos dizer assim. Então, quando Pedro, por exemplo, cura, ele fala, eu te dou aquilo que tenho. Que é aquilo que eu recebi. Isso. Recebi. Recebi e te dou. Porque os dons, eles são frutos da graça de Deus. Então, na verdade, os apóstolos e os discípulos de Jesus no primeiro século receberam, porque Jesus, em Atos 1:8, diz, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, se você for olhar o livro de Atos, é exatamente o cumprimento desta profecia de Jesus Cristo. A partir daí, com o cânon fechado, aí cessa-se essa questão de a utilização de dons para essa finalidade. Perfeito, okay? Perfeito. Acho que fica claro. Acho que ficou claro para quem nos acompanha também. Bom, professor Leonardo, quero ouvir também as suas considerações iniciais aí. Como o irmão responde a nossa pergunta tema, né? Qual o caminho o irmão vai trilhar? Por favor. Sim, como definiu bem o reverendo, né? Essas três classes, né? Eu já fico feliz, porque o reverendo ele não está no meio, ele já está partindo para o lado do continuismo, né? Então já fico até feliz em saber que eu já inicio o debate já trazendo o reverendo para o nosso lado. Eu sou continuista, nós continuistas acreditamos na continuidade e contemporaneidade dos dons espirituais, acreditamos que os dons são vigentes. Por que nós acreditamos assim? Porque há várias declarações históricas, né? Eu estou aqui aberto aqui, eu vou fazer essas explanações depois, mas são várias explanações históricas que falam acerca disso. Além disso, nós temos um problema para o cessacionismo, que é as questões dos tempos verbais, que sempre ele indica uma ação de continuidade. Se você pegar lá no Antigo Testamento, derramarei do meu espírito, né? Ali é et ruhi, né? Esse ruhi aí, o iod no final indica pronome possessivo na primeira pessoa. Então, do meu espírito, ou o meu espírito, o et como objeto. E no Novo Testamento, a mesma coisa, deo. Isso é um indicativo de continuidade, então, ou seja, algo que não vai parar. Em algumas passagens, ele está até no subjuntivo, essas questões do próprio derramamento do Espírito. A questão do subjuntivo, ele não dá essa ideia de cessar, ele não dá principalmente de parar algo que está dando certo, né, Zeca? Porque os dons espirituais vieram como algo de excelência ali em Atos 2, e é isso que nós vamos tentar, da melhor forma, explanar aqui juntamente com você e o reverendo. Sim, sim. Até para a gente fazer uma distinção, professor Leonardo, o reverendo Antônio então se declarou
cessacionista, mas acredita na manifestação do milagre, que Deus age através do Espírito Santo e que curas e tal, isso acontece. Mas fez uma distinção do modo, né? Não como o modo da igreja do primeiro século, a igreja relatada em Atos. Na ideia do irmão, não. O que aconteceu em Atos acontece hoje. É isso. Nós temos, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, ele vai atribuir 9 dons: sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, línguas estranhas ou variedade de línguas e interpretação. Né? Tem gente que não gosta de línguas estranhas, né? Então, variedade de línguas. Né? A nomenclatura é apenas um artifício. Então, são esses 9 dons. E eu acredito que esses 9 dons são vigentes ainda na igreja de hoje. Né? Com a administração, vamos dizer, se a pessoa tem aquele dom. Sim, não. Aí que tem uma ressalva. O professor, o reverendo, ele falou assim que o dom é dado para o que for útil. Ele usou a tradução proveitosa. É interessante que ali ele está na voz passiva, uma referência ao Espírito Santo. Então, ele é útil para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que usa quem ele quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. Eu não tenho propriedade de dons. Como diz o próprio profeta, né? Entendi. O machado é emprestado, não é meu. Ótimo, perfeito. Bom, acho que ficou claro aí a linha que cada um dos convidados vai seguir e agora nós vamos devolver a palavra a eles para que eles possam, obviamente, aprofundar a ideia que eles se propõem a defender, tá bom? A única coisa que nós vamos fazer agora é marcar tempo, tá? Para que eles tenham a mesma oportunidade de fala e a gente consiga aproveitar bem o programa. Então, 4 minutos, a produção vai marcar, vai me avisar aqui e eu vou dando aqui uma regressiva, né, de 30 segundos, só para os irmãos saberem o tempo, mais ou menos. Mas, como eu falei no início, não é nada rígido. Se passar um pouquinho, depois a gente coloca um pouquinho mais de tempo para o outro, não tem problema nenhum, tá certo? Reverendo Antônio, vou devolver a palavra ao irmão, então. O irmão até disse que quer trabalhar no texto lá, né? Já citou bem aí que o dom seja proveitoso, mas obviamente que já tem a fala do professor Leonardo, então já tem alguns critérios aí para o irmão poder comentar também. A palavra está contigo. Então, como eu disse que era para o fim proveitoso, claro que proveitoso naquilo que se concerne a que Deus utiliza as pessoas, ou digo, os crentes que fazem parte da sua igreja. É proveitoso para a igreja e para a manifestação da glória de Deus. Porque tudo, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 33, tudo, ou todas as coisas, são para a glória de Deus. Então, se eu estou na igreja e Deus, ele dá o dom para a pessoa, para a glória dele, para o uso daquilo que concerne a funcionalidade da igreja. A questão hoje, Zeca, é que muita gente busca, né, ou é incentivado a buscar os dons, principalmente de língua estranha, ou de variedade de línguas, vamos colocar aqui, dentro das igrejas chamadas igrejas carismáticas, né? Então, são incentivados a isso. Ok. O grande problema é que eles são incentivados a buscarem o dom para eles. E para quê? Então, veja, quando eu disse que na igreja do primeiro século, os dons, eles eram manifestados ou eles eram usados exatamente para que a igreja pudesse pregar o evangelho a um povo extremamente incrédulo, porque na época do primeiro século você não tinha o cânon, você não tinha a palavra de Deus totalmente revelada. Então, na verdade, os dons eles eram úteis para mostrar àquelas pessoas incrédulas aquilo que Deus, né? Aquilo que Deus é como todo-poderoso, gracioso, bondoso, misericordioso. E então, na verdade, Paulo está falando exatamente isso. E também para que a igreja, no seu funcionamento do primeiro século, pudesse testemunhar do evangelho de Cristo através dos dons, daquilo que Deus havia agraciado a igreja, e que eles deveriam exercer isso, entendendo que os dons, eles são, sim, para o indivíduo, mas de uso corporativo
Tanto é que no capítulo 12, né, Paulo já começa a falar sobre a unidade da igreja, sobre os dons. Então, faz sempre a conjunção. Dons com unidade da igreja. Unidade de igreja e os dons. Então, nunca uma questão de disputa. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. A disputa, olha, eu sou mais espiritual porque eu tenho o dom de variedades de línguas. Não, eu sou melhor porque eu tenho dons de curar. Não, eu sou melhor porque eu faço milagres. Então, tem toda essa questão dessas nuances que Paulo, então, coloca a respeito dos dons, porque ele diz no versículo 1 do capítulo 12 que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Tá? Então, na verdade, os dons eles foram úteis para aquela época. Não estou dizendo que Deus não possa operar milagres hoje, mas diferentemente daquela época, os dons naquela época serviram para o seu propósito. Agora, quando a gente fala de cura hoje, dons de curar, 30 segundos, reverendo. ok, é tranquilo. Tem os dons de curar. Mas quando se fala de dons de milagres, hoje em dia, é um pouquinho mais complicado, né? Ou seja, os apóstolos realizaram grandes milagres. O próprio Jesus realizou milagres, né? Mas hoje falar de milagre é um pouquinho mais complicado, né? Então, é isso que eu quero fazer com que seja conduzido, né, uma reflexão sobre isso e sobre o que o texto está nos dizendo. Sim. Principalmente o modus operandi, né? Acho que é esse grande diferencial que o reverendo quer fazer da prática da igreja do primeiro século, da igreja relatada em Atos. Professor Leonardo, 4 minutos. Vamos lá. Eu queria, a princípio, abordar a questão histórica, né? Mas a questão histórica daquilo que nós faremos aqui, que é a exegese, para tentar provar essa questão, né? Em 1873, a Biblioteca do Mosteiro de Jerusalém de Consinor revelou para o mundo aquilo que nós chamamos de Didaquê, né? E o Didaquê é unânime, nós sabemos que é uma referência aos costumes, às ações dos apóstolos ali no primeiro século. É interessante que Didaquê 10.7 diz assim: deixe os profetas agradecerem o quanto quiserem. O que isso denota? Uma referência ao profetismo, né? Ao profeta. Didaquê 11, verso 7, se impõe à prova e nem julgue qualquer profecia que esteja falando no Espírito. Ou seja, aqui eles acreditavam que eles falavam pelo Espírito. E outra coisa, ponham à prova, é a questão do sétimo dom. O sétimo dom é o dom de discernimento dos Espíritos. Então, o Didaquê está colocando para nós que havia uma referência tanto de discernimento e aqueles que falavam em profecias e também falavam pelo Espírito Santo. Didaquê 11:18 diz assim: nem todo aquele que fala no Espírito é profeta. É interessante que aqui ele está denotando o quê? Que eles tinham que trabalhar esse pré-julgamento porque havia uma constância de pessoas que falavam ali e se diziam falar pelo Espírito. Mas ele faz um filtro dizendo que nem todos são pelo Espírito, mas havia, sim, pessoas que falavam pelo Espírito. Então, o Didaquê é uma prova contundente de que havia ali, de fato, no primeiro século, essa questão, né? Porque a maioria dos sensacionistas, eles acreditam que logo depois do primeiro século já não havia mais nenhum indício, quando essas questões, o cano foi fechado e não existe. Mas o primeiro século aqui está dizendo, pelo Didaquê, que havia, né? Quando você tem 1 Carta aos Coríntios 14:26, diz assim: quando ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. Essa língua aqui é glossa, né? Quando nós entendemos o termo glossa, de acordo com a definição de Aristóteles, glossa não é um sentido de idioma, né? Você fazer essa comparação semântica, etimológica entre glossa com dialecto, é um pouco, como é que eu vou dizer, fora de contexto no sentido semântico, porque eles não são paralelos, né? Pode ter, às vezes, em algumas ocasiões, ter o mesmo significado, mas são assuntos totalmente diferentes. Em Atos 2:4, você vai ver que ali tem heterosglossais, né? Ou heterosglossais.
heterosglossos, né? Que significa línguas diferentes. Língua diferente. Quando você lê o 2:5, ele fala etnos panteis, ou seja, havia todas as etnias. Então, se você pensar pela cabeça de Lucas, Lucas pensava assim, eu conheço todas as etnias, mas essa língua que está no 2:4 aqui, essa eu nunca ouvi falar, não conheço. Mas se você for observar o ensejo, o invólucro, são línguas que estavam em volta de Lucas, mas aquela ele não conhecia. E no 2:6 é interessante, Atos 2:6, ele vai dizer assim, e correndo-se a voz, ali é genomenes no grego, que a gente traz para a raiz ginomai, que significa se tornou. Então, se tornou, nós sabemos que a voz é reflexiva de alguma coisa. Então, alguma coisa se tornou. O que se tornou? Aí você vê no final, dialectos. Dialectos é um idioma conhecido. Então, aquele idioma que era heterosglossais, em 2:4, se tornou em dialeto. Isso é uma transformação linguística, aquilo que nós conhecemos como a língua estranha ou, propriamente, variedade de línguas, conforme qualquer pessoa que quiser, aí dentro dessa nomenclatura. Então, isso é uma prova contundente dentro da própria gramática hebraica que as línguas faladas ali não era qualquer uma, né? Porque ali era realmente heterosglossais. E se precisar de alguma referência, né, de heterosglossais em outras passagens, nós temos em Isaías, né? Isaías fala sobre isso, mas também temos uma referência em 1 Carta aos Coríntios 14:21, que fala também sobre heterosglossais. Então, em todo o embojo da Bíblia Sagrada, nós temos essas questões. Ainda, Clemente de Roma diz assim, no 38.1 de 1 Clemente, portanto, todo o vosso corpo seja preservado em Cristo e cada um de vós ponha a serviço o próximo, segundo ditar o vosso dom espiritual. Dom espiritual aqui é aquilo que Frame vai dizer que é uma comparação linguística com o dynamis, que é o poder através da espiritualidade, né? Também tem a carta de Inácio ao bispo de Roma, que diz assim, a pedir coisas invisíveis para que elas sejam manifestadas a ti, a fim de que nada falte e abundes em todos os dons espirituais, sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, língua estranha, interpretação. Boa. Reverendo Antônio, eu vou voltar a palavra ao irmão, 4 minutos também. O professor Leonardo optou por iniciar num panorama histórico, mostrando na igreja ali subsequente, né, a essas manifestações. A opinião patrística, né? Isso. Vamos lá. Eu vou ficar aqui com a Bíblia. E é interessante notar que quando a descida do Espírito Santo acontece no dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, né? E como eles estavam em Jerusalém, Jesus mesmo disse, permaneci em Jerusalém até que né, aí o Espírito Santo desce sobre eles e o dom de línguas. E como diz a Bíblia, para um fim proveitoso. Vamos lá, qual o fim proveitoso? Existiam várias pessoas de várias partes, judeus, pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, etc, etc. Mas olha que interessante. Eles dizem assim, quando os apóstolos começam a pregar o evangelho, todos eles com o dom de línguas, diz assim, eles ficaram atônitos, surpreendidos, né? Se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Galileus, na verdade, era considerado pela grande parte dos judeus como um povo ignorante. Ou seja, os galileus, eles ficavam numa região extremamente pobre, paupérrima. Era um povo considerado ignorante, bem rude, rústico, né? E aí diz, versículo 8 do capítulo 2 de Atos. E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Opa! Então, na verdade, eles ouviram falar em línguas que eles entendiam, porque era a língua deles, língua pátria, língua materna. Eles falavam e eles entendiam. E interessante que dizia que outros, porém, zombavam, dizia, estão embriagados. Por quê? Não entendiam o que os apóstolos estavam falando. Porque eles estavam falando no idioma daqueles povos estrangeiros que estavam em Jerusalém. Então, na verdade, o dom de línguas, como fim proveitoso, é um idioma que era inteligível. Profecia. Paulo fala que é melhor você ter o dom da profecia
eu queria que vocês todos profetizassem, né? E por quê? Porque profecia, na verdade, aqui, quando você fala de profecia, aquela questão de você antever as coisas, predizer as coisas que hão de acontecer, na verdade, o dom de profecias que fala do Paulo aqui é exatamente falar a respeito da pregação da palavra de Deus. Veja, não havia ainda a Bíblia totalmente revelada. E aí Paulo diz, é melhor falar em língua que se entenda, profecia, fim proveitoso para a edificação da igreja, do que falar em língua estranha, que ninguém entende, sem que haja interpretação. E Paulo, então, às vezes ele se torna até meio irônico, que ele diz assim, aquele que fala em língua, ele edifica a si mesmo. Ou seja, dizendo o seguinte, ele está falando, nem ele mesmo está entendendo o que ele está falando, se ele não tem o dom de interpretação, nem ele mesmo está entendendo o que ele está falando. Então deixa ele lá falando língua. Só Deus vai entender o que ele está falando. Nem ele mesmo está entendendo. E Paulo, em Romanos 12, eu estou colocando aqui a respeito daquilo que Paulo fala, que nosso culto deve ser um culto racional. E no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala sobre a ordem do culto. Então é isso. Os dons foram dados para a igreja para um fim proveitoso. Infelizmente, hoje, as pessoas interpretam isso e utilizam-se de determinadas práticas e, às vezes, isso vem até mesmo criar divisões na igreja. Então, temos que começar a repensar. Para que Deus distribuiu os dons para os apóstolos, para os pastores, para os mestres, para os discípulos, para os membros da igreja? Por que Deus fez isso? Novamente, visão de corpo, para que a igreja funcionasse e no primeiro século fosse testemunhas acerca do poder de Deus e do Evangelho, da palavra de Deus que ainda não havia totalmente ainda sido revelada, para um fim proveitoso. Hoje nós temos o cano. E a igreja, ela precisa então se conscientizar do seu papel, de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, antes de mais nada. Boa. Vamos lá, professor, 4 minutos. A questão do que o professor falou, reverendo Antônio, é bem interessante, mas quando ele aborda Atos 2,6, é aquilo que eu falei sobre o cumprimento de Atos 2,4, né? Atos 2,4, ele fala heteros glossais, né? Heteros glossais, ele fala línguas diferentes, né? Ou seja, línguas não conhecidas. Ali está na forma do dativo, se eu não me engano, né? Eu li em alguma parte, né, ou ouvi, não lembro, que essa questão pode ser tanto diferente para quem fala, mas diferente para quem ouve, dentro das estruturas, se você for estudar estrutura grega. Fica um pouquinho meio, assim, longe do pensamento cessacionista, quando você pensa que ele está falando algo que ele não sabe o que ele está falando, mas se cumpre isso dentro do próprio texto da Bíblia Sagrada e vai de encontro, se choca com aquilo, respeitosamente, o reverendo falou, né? O reverendo falou que nem ele mesmo entende, mas ele, outrora, ele tinha falado que era a língua conhecida. Mas como que é língua diferente se é língua conhecida? Quando ele fala bem assim, essa língua é para edificação pessoal, Paulo, não, de modo nenhum, ele não está descartando. Ela, além de ser para edificação pessoal, ela também é um sinal para o incrédulo. E a palavra sinal é semeio. Semeio pode ser, pode variar para dunamis, dinamis, né, que seria poder. Ou seja, é um poder. Semeio é milagre. Entendeu? Então, assim, nós temos essas variantes dessa palavra semeio. Então, pode ser sinal, pode ser poder, pode ser milagre. Então, quando fala que vamos supor, falar em línguas, é um sinal também. Então, quando o professor, se ele puder depois explicar essa questão, até ficou dissonante, porque ele iniciou falando que as línguas faladas lá em Atos 2 eram línguas conhecidas, conforme ele falou em Atos 2,6, que era línguas maternas. Sim, Atos 2,6 foi
foi, como é que eu vou dizer, correndo-se a voz, se tornou em línguas maternas aquilo que em Atos 2:4 eram réteras glossais. Então, é impossível gramaticalmente, né, com respeito, dizer que Atos 2:4 seriam línguas conhecidas. Ali não eram línguas humanas, ali não eram línguas conhecidas. Atos 2:6, até eu sou unânime em dizer que ali eram línguas conhecidas, porque ali é dialectos, né, o termo. Então, toda essa ação ali, ela sempre... Quando você estuda o português, você vai saber que o pretérito imperfeito, ou imperfeito do indicativo, ou imperfeito em si, ele sempre vai indicar questão de continuidade. Se você for avaliar todos os verbos relacionados a essa questão de dons espirituais, reverendo, eles sempre vão dar essa ideia de continuidade, nunca de cessar. Então, é por isso que nós acreditamos, né, que há, sim, essa continuidade dos dons espirituais. Boa. Reverendo, vou devolver a palavra muito. O reverendo, professor Leonardo até deixou aí uma questão aí, por favor. Ok. Então vamos lá. Paulo, a língua ela era inteligível para quem falava ou para quem ouvia? O texto diz para quem ouvia. Está lá no texto de Atos. É para quem ouvia, não para quem falava. Porque o Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 14, versículos 13 e 14. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque, olha o Paulo falando, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não sei o que eu estou falando. É isso. A questão toda, o texto da Bíblia está muito claro. A utilização dos dons espirituais é para um fim proveitoso. E isso foi muito claro no primeiro século. Eu vejo as igrejas carismáticas, a manifestação dos dons. Qual é a manifestação de dons da língua carismática hoje? Línguas diversas. Pergunto, o nosso irmão, pastor aí, professor Leonardo, ele disse que, e a Bíblia diz também, ele apenas comentou, que são 8 dons. Cadê o dom de milagre? Cadê o dom de sinais e maravilhas? Sinais. E o que ele disse, que as línguas são sinais, é verdade. Sinais para quem? Incrédulo. Sinais para o incrédulo, no seguinte sentido. Igreja, aquele que fala em língua estranha e não tem quem interprete, fica caladinho. Mas o que fala em língua diversa e o incrédulo olha e não entende, é sinal para aquele incrédulo que não entende, aqueles homens que estavam zombando ali em Jerusalém, é sinal de juízo. Isso está em Isaías 28, 11 e 12. É sinal de juízo. E Paulo mesmo fala aqui no capítulo 14 que esses homens que veem, não creem, já estão condenados. É sinal de juízo. Então veja, para a igreja, no primeiro século, a língua diversa com o dom de interpretação para edificação. A língua diversa, escândalo para o incrédulo, no primeiro século, era sinal de juízo. Já está condenado, porque ele não crê. É isso. Então veja que Paulo está mostrando claramente tudo isso. Tanto é que olha o que diz em 1 Coríntios 13, já estou encerrando. Ele diz assim, porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E aí ele diz a respeito do quê? O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que interessante. O dom de línguas é o último da lista. Então veja que ele fala, a língua vai passar. Profecia no sentido de antever as coisas,
vai passar. O que vai permanecer é o amor. E é isso que a igreja tem que entender, que os dons ali é para que a igreja se torne uníssona no seu trabalho. Hoje, os dons, infelizmente, em muitas igrejas, estão se tornando motivos para divisões. Aí racha a igreja, aí o outro vai para um lado, um grupo vai para um lado e o outro grupo vai para o outro lado. Essa é a questão. Bom. 4 minutos. A professor. problemática é a questão da gente colocar nesse embojo aí a questão dos excessos. Isso aí eu não vou nem falar, não vejo necessidade, né? A questão dos problemas que há, isso aí, eu também concordo com o reverendo. Há excessos, né? Mas há excessos em ambos os lados, né? É interessante, quando o senhor fala que irão acabar, nós partimos para um outro debate, né? Esse debate dá um problema, que é a questão do nosso modo de crer, né? Eu creio que, com o arrebatamento, os dons vão cessar, porque não vai haver necessidade de edificação espiritual, né? Isso aí seria um outro debate, né? Mas é interessante que... Não, sim, pode ir. Pode falar, Zé. Não. Pode à vontade. É que eu ia falar que depende da visão, né? Porque na visão do reverendo Antônio... É diferente. Sim. O texto fala sobre o momento que nós estamos debatendo, né? Sim. É que o irmão coloca esse cessar em um outro momento. Né? Sim. 1 Carta aos Coríntios 14, verso 39, diz assim, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais em falar em línguas. Entendeu? Quando o senhor disse assim, mas tem que, não sei o quê, não tem necessidade, é como se não houvesse necessidade. Não sei se eu não estou colocando palavras na boca, é como um tom de pergunta. Fica tá, à vontade, professor? fica à vontade. Tá? Fica à vontade. É como um tom de perguntas. Não, tranquilo. Tá bom? Depois eu explico. Tá Se bom. o irmão der a oportunidade, Não, sim. o Zeca, depois eu explico, tranquilo. Então, mas soou como se fosse isso, Tá, mas não foi, não tem problema. Mas é interessante que ele fala assim, mesmo se fosse, professor, assim, a gente tivesse o pensamento, não vale, não tem problema. Ele está dizendo que isso é decorrente na igreja, isso vai ocorrer na igreja, e ele fala assim, e quando acontecer, não é para proibir, tem que acontecer, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A palavra ordem aqui, no hebraico, seria aquela mesma palavra para ceder. Seria uma ordenança. Seria algo continuista, algo rotineiro, dentro dos padrões característicos da igreja do primeiro século, onde havia uma manifestação de línguas, denominada línguas estranhas, ou variedade de línguas, depende da nomenclatura, né? Então, isso aqui como é que eu vou dizer? É um texto-chave, que demonstra claramente que havia, sim, a continuidade dos dons espirituais. Quando você observa Atos 2,4, né? Atos 2,4, ali a questão, ele vai falar algo bem interessante, porque ele traz à tona aquilo que é o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, na festa de Shavuot, que é a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, morreram 3.000 pessoas, né? Êxodo 32 vai falar sobre isso, Êxodo 32 vai dizer sobre isso. E já no Novo Testamento foram salvas quase 3.000 almas, né? 3.000 almas. E é um paralelo. É interessante que a única forma de Deus se apresentar no tabernáculo era através da coluna de fogo, né? A coluna de fogo, ela acendia, e Moisés entendia que ali ele deveria armar o tabernáculo. Para quê? A única coisa do tabernáculo era para Deus descer na sua Shekhinah, descer e manifestar a sua glória naquele tabernáculo. Quando você vê línguas repartidas como fogo, né, ou fogo em formas de línguas, que seria o mais ideal, né, segundo os intérpretes da Bíblia, ali entende-se o quê? Que como fogo sobre a cabeça de cada um deles, ali estava representando o Antigo Testamento, dizendo aonde deveria ser montado o tabernáculo. Porque agora o tabernáculo não seria casas, assim, seria pessoas, aonde Deus estaria manifestando a sua glória. Isso é magnífico, que esse paralelo que traz do Antigo Testamento para o Novo, cumprindo, assim,
em Atos dos Apóstolos. Eu ainda continuo com essa questão dos verbos, né, que indicam continuidade, né? Se o reverendo puder explicar para mim, por gentileza. Boa. Vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Ok. Então, ele falou, não proibais. Ou seja, quando ele diz o texto do 1 Coríntios 14, ele falou do verso de número 30, que ele fala que não proibais. 39. Não proibais. É claro que não deve proibir. Naquela época. Eu sou da Mesopotâmia. Estou passando ali, aí tem uma reunião, aí eu ouço que estão se reunindo em determinado lugar, estão falando sobre... Estou colocando aqui de uma maneira suposta, tá? Por favor, me entendam. Estão falando a respeito daquele Cristo, do Nazareno, de Jesus, que morreu e ressuscitou. Aí eu vou lá. Sou da Mesopotâmia. Está lá. A igreja, na época, grande parte era formada por judeus. Mas havia também outros gentios, que, como aconteceu já, e foi crescendo o número de gentios. Muito bem. Aí eu vou na reunião. Chego lá, eu não falo hebraico, não falo aramaico, não falo grego, por exemplo. Aí um irmão levanta e começa a falar na língua do Mesopotâmio, pelo dom do Espírito. E os demais que estão ali ouvindo? Tá certo? Não. Ninguém tem o dom de interpretação. Então, para por ali. Certo? Mas quem tem o dom de interpretação? Vai interpretar aquilo que ele disse que o mesopotâmico entendeu. Ou seja, cada um entendendo na sua língua própria materna, para um fim proveitoso. É por isso que Paulo está dizendo isso aqui. De novo, os dons são para a igreja. São dados a indivíduos, mas para o fim proveitoso à igreja. Então, por isso que Paulo está sendo, de certa forma, irônico. Você ora em língua? E aí, você interpreta? Não. Então, deixa ele falar a língua lá. Ele não está entendendo nada do que ele está falando. O dom está sendo utilizado de uma maneira, dentro da igreja, inconveniente. Por quê? Porque é para um fim proveitoso. Ele tem o dom, só que precisa pedir a Deus o dom de interpretar. O outro irmão interprete. Por isso que ele fala que 2 ou 3 devem falar e serem interpretados a ordem no culto, para a coisa não ficar, sabe o quê? Aquele barulho todo, aquele barulhão, e ninguém está entendendo nada. Que edificação isso traz? É isso que Paulo está falando. Mas hoje a gente tem a Bíblia em vários idiomas, até mesmo no aramaico siríaco, em vários idiomas. E hoje eu tenho a graça de ter irmãos que estão em várias partes do mundo, que têm conhecimento de várias línguas. Por exemplo, na igreja que eu pastoreei recentemente, foi um pregador coreano lá. Ele não falava uma palavra em português, mas tinha um irmão que interpretava aquilo que ele pregou. Poxa, se não tivesse ninguém que interpretasse, como é que a igreja ia ser edificada? Por isso que os dons foram úteis, os dons no primeiro século, nesse sentido, para o fim proveitoso, para a edificação da igreja. É por isso que eu creio. Deus pode curar? Pode. Deus pode manifestar milagres? Pode. Mas isso hoje, nós temos o cânon, temos a Bíblia. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. E Deus, com certeza, nesse sentido, a igreja cumprindo sua missão, com certeza, Deus vai trazer os seus eleitos, recolher os seus eleitos para junto de si. É isso. Professor Leonardo, 4 minutos por irmão e vai ser a última fala desse bloco, tá bom? Nós vamos para o intervalo, para depois no bloco seguinte as considerações finais e conclusão. Mas acaba rápido, né? Para passar rápido demais. Ainda mais quando é bom, aí passa mais rápido. Tá muito bom, tá muito gostoso. Deixa eu só... quando o reverendo ele fala que é útil para a igreja, eu vou ler aqui 12:7, né? Que é o texto em questão, mas está sendo dado, né? Dado é didotai da raiz didomi, né? Que é um verbo presente indicativo na voz passiva. Ele é passivo para quem? Para pneumatos, né? Que é pneumatos, que é de pneuma, que é o espírito. Então, ele é sujeito ao espírito. Então, essa utilidade, vamos supor,
o proveito, aí aqui, ó, presente indicativo ativo, né? Ou seja, é de quem essa utilidade é do Espírito Santo. Então, não é para a igreja não é, essa utilidade não é para a igreja. A igreja recebe o benefício dessa forma que o Espírito Santo faz em usá-la, né? Ou usar uma pessoa para o proveito dele. Ou seja, ele quer entregar uma mensagem, ele vai usar uma pessoa, de certa forma, sabedoria, ciência, fé, dom de curar, maravilha, profecia, discernimento, interpretação, língua estranha e interpretação, né? Ele vai usar isso. É proveitoso para o espírito, então, o texto. É, por isso que ele pode usar qualquer um na hora que ele quiser. Então, é Deus que usa. Então, eu não sou, não é patente minha, né, Zé? Então, é só essa questão para a gente ficar... É o texto, né? Outra coisa, o reverendo disse assim, como que a igreja seria edificada? Mas Paulo não engana ninguém, né, reverendo? Ele até diz assim, dom de línguas é para edificação pessoal, né? A profecia já é para a edificação da igreja. E o conceito de profecia, no meu livro de Isaías, né? Eu falo bem interessante, que na Septuaginta é profetes, né, que é formado das palavras pros, que significa diante, e do verbo femi, falar, dizer. Portanto, o termo profeta significa aquele que vai adiante para falar algo. Já na língua hebraica, o termo é navi, que tem a raiz hebraica navi, né, o nun, o beit e o yod, na conjunção nifal e hitpael, né, ligada à ação de falar. Segundo William Holiday, na conjunção nifal, olha só que interessante, o William Holiday é um lexicógrafo, ele não tem nada a ver com continuista, nada disso, é um lexicógrafo. Ele vai definir assim, está em êxtase profético, comportar-se como um navio, falar-se como um navio, até mesmo tocar cheio do Espírito. Olha só que interessante. Não sou eu que estou falando. Quistes, ele vai dizer assim que essa raiz no nifal pode ser assim, está em estado total no sentido profético. Sentido profético. Então, sempre o William Holiday, tanto como esses outros gramáticos, eles vão definir essa profecia como algo além do sobrenatural. Então, seria impossível eu dizer que essas línguas aqui, sejam elas de Atos 2, 4, né? Atos, 1 carta aos Coríntios e também outros textos que vão definir como uma língua sobrenatural. É algo além, né? Boa. Preciso chamar o intervalo, tá? É rapidinho. No próximo bloco, ele é mais curto, então vai ser a oportunidade para as considerações finais e conclusão aqui dos nossos convidados, tá bom? Mas eu te convido a ficar ligadinho aí para pegar essa parte aí também, porque eu acho que, além da conclusão, acho que é interessante uma aplicação aí prática, né? E agora? Ouviu? Continua? Não continua? E tal? E o que você tem que fazer com tudo isso aí na sua vida, na sua caminhada cristã? Então fica ligadinho, nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, vou colocar aqui na tela o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. Então, quer se preparar, se capacitar para o seu trabalho ministerial, para lapidar o dom, a vocação que Deus colocou na sua vida, procure pela Agrade. Código 11 3115 0819. Vou repetir, anota para amanhã, horário comercial, você ligar e tirar suas dúvidas. 11, porque a secretaria aqui de São Paulo, 3115 0819, tá certo? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, o conteúdo, tudo aquilo que a HIT faz pensando em você, em toda a sua família. Tá bom? É uma programação voltada para a família. Entretenimento, entrevistas, jornalismo, tem muita coisa aqui, então vale a pena você conhecer a nossa programação e no nosso site você consegue acompanhar ao vivo, tá? A programação da HIT, beleza? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa.
e nós vamos agora para as considerações finais e conclusão desse tema aí que já aparece para você, né? Qual a visão bíblica, a visão correta sobre a utilização dos dons espirituais na igreja hoje. Recebemos aqui no nosso estúdio o reverendo Antônio José Oliveira e o professor Leonardo Andrade, que no primeiro bloco colocaram aí as suas visões, a sua leitura bíblica, a forma como eles interpretam e aplicam o texto bíblico. E neste bloco nós vamos para as considerações finais e conclusão. Como é um tema bem intrigante, que necessita, obviamente, de uma explicação, nós vamos deixar esse bloco aqui só para essas considerações, tá bom? Então, você que manda foto e participa do programa, fica ligadinho que no programa de amanhã a gente mostra aí a sua foto para você participar também, tá certo? Como no primeiro bloco o reverendo Antônio começou, nesse bloco o professor Leonardo começa, depois o reverendo Antônio então vai ter o privilégio de encerrar o programa, tá? 5 minutos para as considerações finais, conclusão, uma aplicação aí também. Quiser aproveitar o tempo para mandar uns abraços, recados, se ficou faltando alguma coisa, agora é a hora, tá bom? Porque esse bloco é bem curtinho mesmo para a gente poder encerrar. Então vamos lá, professor Leonardo, o irmão está com a palavra. É interessante que o reverendo Antônio falou algo interessante aqui. Naquele tempo não poderia proibir, mas hoje proíbe. Depois o senhor responde. Zacarias diz assim, e foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Tem a ver com profecia, Lucas 1:67. Ana, que falava a respeito de menino todos, profetiza, Lucas 2:36, 38. João Batista também tem uma referência à profecia. Jesus também tem uma referência à profecia. Na igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaé e Saulo, em Atos 13:1, são reconhecidamente como profetas. Judas e Silas, Atos 15:32, também é uma referência a profeta. Ágabo, em Atos 21, verso 10, também é uma referência a profeta. Nós temos Atos 11:27, alguns profetas que eram de Jerusalém. Lucas falaram de línguas e profetizaram, Atos 19, verso 6. As 4 filhas de Filipos, Atos 21, verso 9. Então, todos, 1 carta aos Coríntios, né, outros mais, sempre vai falar sobre essa questão do profeta. Então, o profeta, ele perpetuou todo o Novo Testamento. Há algumas ligações linguísticas, né? Essa parte da linguística é a parte na qual nós trabalhamos. Essa palavra dinamis, né, e pneumatos, ela está totalmente ligada, né? Alguns gramáticos sempre fazem menção a colocar elas associadas. Então, sempre quando há uma referência ao Espírito Santo, há uma referência de poder, né? Eu incluo mais a referência do semeio, né, que é do milagre em si. E o proveito disso é um proveito fantástico. Nós temos 9 dons espirituais. Não é frutos, né? É dons espirituais. Temos dons ministeriais, temos os frutos, mas temos os dons espirituais. O primeiro é de sabedoria, que eu nunca vi uma igreja se sustentar, sustentar-se sem sabedoria. É uma necessidade. Então, isso é proveitoso para a igreja. Mas mais proveitoso ainda para o Espírito Santo. Sabedoria, ciência é outro dom também que não pode faltar. Fé, a fé como dom espiritual, não pode faltar na igreja. Sabedoria, ciência, fé, dons de curar. A cura permanece. A cura ainda permanece. Eu fico lisonjeado de saber que o reverendo falou comigo lá em cima, né, nos bastidores, repete aqui diante do público, que ele acredita que ainda há uma manifestação, porque o Espírito Santo ele é livre para agir. Então, tudo isso. Então, eu não poderia ter só isso na igreja e deixar interpretação, línguas estranhas e outras coisas mais jogadas fora ou outro tom de escanteio. Então, nós temos que ter, é fundamental para a igreja sustentar, o sustento da igreja hoje, ter os dons espirituais manifestos na igreja, né? Então, é isso. Obrigado, viu, professor, pelo carinho. Eu que agradeço. Pela atenção aqui com o Vejam Só para reforçar os contatos
do professor Leonardo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor o trabalho do nosso irmão, o ministério, inclusive saber sobre os livros que nós apresentamos aqui no começo do programa, manda uma mensagem para ele lá que ele te orienta direitinho, tá bom? De novo, obrigado. Obrigado, Zé, que eu pelo agradeço. Reverendo, eu queria estar mais com eles aqui. Podia o programa durar mais tempo aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A gente ia aprender muito mais também. Bom, obrigado. Reverendo, 5 minutos aí também para o irmão, para as considerações finais. Eu queria deixar apenas algo mais prático, porque aquilo que foi dito, nós temos aqui cada um a sua opinião, cada um a sua forma de... uma sua linha teológica. Então, isso já ficou claro. Então, eu queria deixar um aviso. Um aviso. Jesus já nos deu alerta sobre essas coisas, sobre falsos cristos, falsos profetas. E ele diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu quero deixar para você que está nos ouvindo ou nos assistindo esta noite um aviso. Você que tem buscado em alguns lugares, dons, talentos, ou melhor, maravilhas, experiências sobrenaturais, eu quero dizer para você que o próprio Cristo diz que nós precisamos ficar atentos a estas coisas. Porque o Senhor Jesus, ele veio a este mundo, morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. E tudo aquilo que nós, como eleitos de Deus, como aqueles que foram salvos pela graça em Cristo Jesus, Deus nos entregou a sua palavra revelada. E é esta palavra que deve ser lida, é nesta palavra que você deve meditar, é nesta palavra que você deve estudar. Porque nesta palavra, sim, nós, como disse os apóstolos, diz, só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. E nós precisamos, então, amar esta palavra, se alimentar desta palavra, porque é esta palavra que vai moldar o nosso caráter. Ao ponto de que Paulo diz em Gálatas que nós, crentes, devemos, então, mostrar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que é o caráter cristão, onde está o amor, longanimidade, domínio próprio, justiça, paz, enfim, tudo aquilo que Deus, em Cristo Jesus, nos concede através da sua graça. Portanto, eu convido você a olhar para esta palavra, a buscar nesta palavra apenas aquilo que você, meu irmão, minha irmã, precisa para crescer no conhecimento e na graça de Deus. Zeca, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, pela oportunidade. Professor, pastor, Leonardo, muito obrigado. Deus o abençoe ricamente no seu ministério e na sua produção. É aí que o irmão tem a produção acadêmica. Deus o abençoe, viu? E, mais uma vez, muito obrigado pela esta oportunidade e agradecer aos demais que pacientemente nos assistiram nesta noite. Amém. Obrigado, Reverendo. A gente que agradece demais o carinho e a atenção do irmão, né, para com o programa. Os contatos da igreja que o Reverendo Antônio pastoreia já apareceram para você e ficam salvos lá no nosso perfil do Instagram para você poder acessar, conhecer o ministério ali dos nossos irmãos e, como eu disse no começo, se tiver interesse de se envolver também, é por lá que você vai saber como, tá bom? De novo, obrigado, Reverendo Antônio, professor Leonardo, que gentilmente aceitaram o nosso convite e abrilhantaram a edição de hoje do Vejam Só, trazendo as suas contribuições, reflexões, né, a partir do texto bíblico sobre o tema proposto. E a você, fica aqui a nossa gratidão pelo carinho da audiência. Nossa oração é que o programa seja bênção e edifique a sua vida, tá bom? Sabendo que, obviamente, é só uma introdução do tema, o assunto é bem mais profundo, mas que o programa desperte aí você para pesquisa e aprofundamento do assunto, tá bom? Forte abraço, a edição de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Até lá!